Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia e que o Senhor esteja te auxiliando, te fortalecendo em cada situação, em cada circunstância que nos aparece. Você não sabe o que vai acontecer hoje? Mas esteja sempre preparado para que, vindo os desafios do dia, você veja a boa mão do Senhor te fortalecendo, te capacitando, te preparando para cada dia ser mais parecido com Cristo Jesus. O texto de hoje se encontra aqui em Tiago, capítulo 1, os versos 3 e 4, que diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vemos aqui esta relação que Tiago faz com a questão da perseverança em alguns aspectos desafiadores para a nossa vida, e nós vamos aprendendo algo importante sobre as questões dos desafios, das aflições, das provações, das circunstâncias difíceis que nós passamos, que muitas vezes nós reclamamos. E aqui Tiago está nos ensinando outro aspecto que deveria, como ele diz no versículo 2, nós deveríamos olhar para elas com alegria, porque ela tem um propósito no seu final, e não com murmuração. Quando nós murmuramos ou entendemos que a vida está mais no controle de Satanás do que de Deus, nós estamos olhando a vida de uma maneira errada e entendendo ou interpretando as circunstâncias da vida como se o diabo ou o mundo tomasse conta de tudo, quando na verdade é Deus que está no controle de nossas vidas, e ainda mais quando se refere a nós cristãos que buscamos o Senhor, ou seja, aquele que é crente em Cristo Jesus, aquele que já professou a sua fé, não deve olhar a vida ou não deve olhar os momentos difíceis como vindo da parte do inimigo. Pelo contrário, nós precisamos olhar essas circunstâncias e interpretá-las como Deus trabalhando em nossa vida, pois somos levados ao amadurecimento da fé e também da vida cristã, para assim então sermos melhores, como o texto aqui diz. Então Tiago nos coloca aqui esta instrução de sabedoria excelente e que nós precisamos aprender. Ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé. Ele começa dizendo, verso 3, no capítulo 1, que a nossa fé precisa ser provada, precisa ser testada. Então Deus tem este propósito, Ele nos dá fé, como Efésios 2:8 nos diz, que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, não é a fé humana, mas é a fé que vem de Deus. É esta fé que Deus nos dá, ela precisa ser testada, precisa ser provada exatamente para nós, não para Deus, mas para nós mesmos observarmos em nós a necessidade de crescer, de melhorar. Nós não podemos ficar estagnados a partir do momento em que entramos na vida cristã por meio da profissão de fé, do batismo. Não podemos ficar parados, mas precisamos crescer. Hebreus capítulo 5 nos fala sobre isso. Ele diz assim, no verso 11 do capítulo 5:
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devereis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é uma criança, é imaturo na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, a palavra está exortando aqui em Hebreus para aqueles irmãos judeus, né? Por isso que o livro chama Hebreus, aqueles irmãos judeus que estavam que haviam se convertido ao cristianismo, mas que agora estavam voltando para o judaísmo por causa da perseguição dos romanos naquele momento. Eles estão com medo e então desistindo da fé cristã e retornando ao judaísmo. Então o autor de Hebreus traz essa palavra de que por eles não estarem entendendo, eles ainda são inexperientes, eles são imaturos, e enquanto eles deveriam deixar o leite e comer alimento sólido. E esse alimento sólido vem com exatamente aquilo que Tiago e Paulo também em Romanos capítulo 5 nos fala sobre a importância ou o processo de amadurecimento, e nesse processo Deus usa as tribulações, as provações, as dificuldades para fazer-nos melhor. Assim, não murmure quando vier momentos difíceis. Deus está querendo fazer você melhor. Deus está querendo que você chegue à maturidade. Então, a fé vai ser provada, a fé vai ser testada, e para ver até onde nós já crescemos. E se vem da parte de Deus, você vai ser aprovado. Se não vem da parte de Deus, é sinal que você ainda precisa buscar o Senhor, porque você ainda não tem essa fé. E quem não foi salvo pela graça mediante a fé, é sinal que ainda precisa se converter. Ainda não entendeu a conversão em Cristo Jesus, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, e que Ele nos deu vida, e Ele, sendo rico em misericórdia, com o amor que nos amou, nos salvou, né, pela graça. Quando nós não entendemos isso e não compreendemos que esta fé está sendo provada, então nós ficamos como o povo no deserto. E lembra como o povo no deserto passou por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, ou ouviram a palavra, mas não foi recebida ou não foi ouvida pela fé, como Hebreus 4 nos fala. Então eles morreram no deserto. Meu querido, a fé vai ser provada e nós precisamos ser aprovados. Ele diz, uma vez confirmada. E sendo confirmada esta palavra, ou sendo confirmada esta fé em nós, o que ela produz? Ela tem um resultado, ela produz perseverança. Esta palavra que nós já vimos aqui, o significado dela em outros textos, essa constância, essa estabilidade. Você já viu algo inconstante, algo que fica oscilando, uma hora está bom, outra hora está ruim, né? E Deus quer que nós sejamos perseverantes, ou seja, constantes. Uma constância inabalável de alguém que persevera, que vai adiante
de alguém que continua a caminhada com o Senhor e que não desiste jamais. Alguém que entendeu que a vida com Deus é essa vida que não dá para voltar atrás, que não dá para, por causa das circunstâncias, então eu desisti. E o livro de Hebreus em todo momento está nos falando sobre essa questão, esse perigo de desistir, pois as circunstâncias da vida, os problemas, os embates podem fazer com que a gente desista. E para que não venhamos a desistir, nós precisamos dessa perseverança. Nós precisamos que seja produzida em nós. Veja que Tiago está colocando que é a aprovação da fé que produz perseverança. Ou seja, a falta de perseverança talvez seja o problema que nós estamos enfrentando, que ainda não compreendemos essa fé sendo testada, porque é no teste da fé que se produz perseverança. É no teste da fé que a perseverança então é aprimorada, é trabalhada em nós para prosseguirmos. Lembra do livro de John Bunyan, O Peregrino, né? Onde o peregrino, então o personagem principal, ele caminha e ele continua firme. Mas quantos embates ele teve naquela caminhada, e o quanto ele precisou dessa perseverança para chegar até o final. E nós também estamos nessa mesma caminhada. Se queremos chegar à Terra Prometida, se queremos chegar, aos céus, à Nova Jerusalém, se queremos viver com o Senhor na vida eterna, nós precisamos de perseverança. E para que essa perseverança seja produzida em nós, a nossa fé precisa ser testada, precisa ser aprovada. Então, nós passamos por este processo exatamente para termos essa perseverança. O verso 4 diz que esta perseverança deve ter ação completa, ou a ação perfeita, né? Porque ele cita a palavra aqui duas vezes. A palavra no original aqui aparece duas vezes. Ele diz, deve ter ação completa, teleios, para que sejais teleios, sejais perfeitos. Aqui a ideia daquele, para quem já conhece o Velho Testamento, sabe que no Antigo Testamento, para se oferecer um animal, ele precisava ser perfeito. Ele não podia ter falhas, manchas. Ele não podia ser defeituoso. Ele não podia ter nenhuma imperfeição, porque não seria aceito por Deus. A palavra aqui tem esse sentido de produzir essa perseverança. Então, faz de nós alguém perfeito, faz alguém completo. E ele diz mais, faz alguém íntegro. Ou seja, a perseverança, a aprovação da fé que produz perseverança, faz com que nós sejamos puros, faz com que nós sejamos santos. Olha como a palavra de Deus está interligada, porque Deus falou para sermos santos como Ele é santo, em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Então nós precisamos desta perseverança, pois esta perseverança ela deve ter essa ação completa, ou ação para nos transformar em alguém perfeitos. E isso nos faz pensar em quais são as coisas da vida, ou situações, ou tentações que você observa que tem caído em pecado. E se você tem caído em pecado, é sinal que você não está perseverando em alguns aspectos da vida. Lembra dos 10 mandamentos e comece a observar os 10 mandamentos na sua vida e veja se em alguns deles você não tem falhado. Principalmente aqueles que se referem, normalmente o cristão diz ou acaba fechando os olhos para as questões com Deus, os 4 primeiros,
e depois nos 6 últimos, né, a questão com a relação com os homens, com a relação com o próximo, e nós acabamos às vezes olhando para a relação com o próximo de uma maneira que às vezes nós somos confrontados. E nos 4 primeiros, quando se fala com Deus, a gente às vezes é complacente conosco mesmo. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não, eu sigo só a Deus. Não tenho outros deuses diante de mim. Para mim, só Deus é o meu Deus. E de fato, é isso mesmo que está acontecendo? Será que não tem outros deuses em nossa vida? Os prazeres deste mundo pode ser um Deus. A nossa família, o nosso trabalho pode ser um Deus. Não farás para ti imagem de escultura. E então você diz, não, eu não sou um idólatra, eu não adoro ídolos. De fato, a idolatria, como no passado de deuses, que no Antigo Testamento faziam ali ídolos, imagens de escultura, de cerâmica, de barro, de madeira, e de fato você pode até não ter na sua casa, mas será que você não acredita ou não tem um ídolo no seu coração, como Ezequiel 14 diz? Será que o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho ou um bem precioso que você tem não se tornou um ídolo, aonde você vai lá e acaricia e que você talvez já disse, se eu perder isso eu morro? Se você disse isso, talvez você tenha pecado, e você tenha falhado. A perseverança, ela deve ter ação completa, ou seja, purificar a nossa vida de maneira a nos tornar perfeitos. Então, fazer imagem de escultura não é só a adoração de uma imagem e ídolos, mas a Bíblia é muito mais ampla e fala da idolatria do coração. Aquele bem precioso ou aquela pessoa preciosa que a gente tem guardado no coração e que a gente às vezes fala, se eu não tiver isso, se eu perder isso, eu morro. Isso implica em idolatria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo, meu Deus, nosso Senhor, e ficam com essas expressões sem perceber que estão levando o nome de Deus em vão. Para que você tenha uma ideia, no passado as pessoas tinham um zelo tão grande com o nome de Deus que trocavam a pena na hora de escrever. Eles tinham receio de proferir o nome de Deus e então trocavam, em vez de falar Yahweh, que é o pentagrama ali do nome de Deus original, para Yahvé, em vez de falar isso, eles falavam Adonai, de tão preocupados que eles ficavam em não tomar o nome de Deus em vão. E hoje as pessoas falam o nome de Deus sem pensar. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quantas vezes as pessoas não vão à igreja mais, ou quando vão, não vão para santificar o nome de Deus, mas veem como um momento enfadonho, cansativo, e não estão ali para adorar a Deus, mas estão para cumprir um momento religioso da sua vida, e não para um crescimento espiritual. Então, nós podemos estar errando, nós podemos estar pecando, e a perseverança tem o propósito de nos fazer perfeitos, ou seja, é importante, ela purifica a nossa vida, ela transforma o nosso ser para sermos perfeitos, íntegros e nada deficientes, e nada faltosos com Deus. E quando nós falamos então dos outros 6 mandamentos ligados ao nosso próximo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Quando nós pensamos nisso, a gente fala, eu não tenho matado. Só que você está esquecendo de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que quando você está com ódio do seu irmão,
você já tem matado ele dentro de si mesmo. Jesus disse: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que proferir uma palavra, um insulto contra o seu irmão, já matou. Aquele que ele diz: não adulterarás, no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher de maneira impura, já adulterou. Então, nós vemos a profundidade do Evangelho, ou quando Cristo traz os 10 mandamentos à tona para nós, de que a perseverança é para me tornar perfeito, para purificar em minha vida tudo aquilo que eu ainda tenho pecado contra o Senhor. A perseverança, então, é importante. Ela deve ter ação completa. E para ter ação completa, a sua fé vai ser, então, provada. Pois a fé provada produz essa perseverança. E a perseverança tem o propósito de nos fazer perfeitos, de nos preparar para sermos a imagem e semelhança de Cristo. É assim que nós somos, então, trabalhados por Deus. E nós vamos aprendendo isso. Se um homem enfrentar seu teste de maneira certa, se dia a dia desenvolver essa perseverança, essa constância inabalável, dia a dia viverá mais vitoriosamente e se aproximará mais do padrão do próprio Jesus Cristo. Isso aqui são as palavras de William Barclay, que nos ensina sobre essa deficiência que deve ser tratada, trabalhada em cada um de nós. Então, persevere. Persevere quando a sua fé for provada, quando as dificuldades aparecerem, não murmure, mas veja Deus trabalhando na sua vida para que você seja mais parecido com Ele, para que você o imite e você tenha mais de Cristo e menos de você mesmo. Que Deus te abençoe e que nesta perseverança você caminhe. Então, diante dos embates da vida, diante do que acontecer hoje, olhe mais para Deus. Não pense que as tribulações veio para te destruir, mas para te fortalecer e para te fazer mais parecido com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um bom dia na perseverança do nosso amado Senhor.